Olá e bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa ideia que é quase um código antigo, a de que o nosso estado interno é o que de fato cria a nossa realidade externa. É um conceito super poderoso que às vezes fica meio escondido em textos milenares e que basicamente diz que a maior guerra que qualquer pessoa enfrenta é travada aqui dentro, na própria mente. Sabe, existe uma angústia que é quase silenciosa que muita gente sente. Aquela sensação de estar se esforçando ao máximo, dando tudo de si, mas mesmo assim parece que tem uma corrente invisível prendendo tudo. A gente olha para o lado e vê outros construindo impérios, às vezes com uma facilidade que parece até irritante, enquanto a nossa luta diária é só para sobreviver. De onde vem essa força que segura tanto a gente? A fonte que a gente vai analisar hoje dá uma resposta bem radical para essa pergunta. Ela diz o seguinte: o que prende não são as circunstâncias lá fora, não é a economia, não é o governo, não é a falta de oportunidade. A luta de verdade, a batalha que decide o jogo, acontece aqui dentro, nesse pequeno espaço que é a nossa mente. Então, vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai tentar entender como a mente pode ser, ao mesmo tempo, o nosso maior problema ou o nosso ativo mais poderoso. Tudo, absolutamente tudo, depende de quem está no comando. A nossa fonte faz uma distinção bem clara entre dois estados mentais. Primeiro, a mente passiva. Pensa nela como um cachorro sem coleira, que sai por aí e acaba trazendo qualquer lixo para dentro de casa. Ela aceita ordens de qualquer lugar, da TV, de um comentário negativo, de um trauma antigo. Já a mente ativa. Essa é um comandante numa sala de guerra. Ela não fica de papo com um pensamento negativo. Ela captura, interroga e só deixa ficar aquilo que está alinhado com o seu propósito maior. E o que acontece quando é a mente passiva que está no controle? Bom, ela vira um campo perfeito para o medo crescer. Só que aqui, o medo não é só uma emoção. Ele é descrito como uma força criativa, quase como uma fé, só que invertida. É usar o poder incrível da imaginação não para criar o céu, mas para construir o próprio inferno, acreditando que o resultado ruim não é só possível, é inevitável. Agora, a parte que fica realmente interessante é onde a nossa fonte diz que está a chave para dominar essa batalha mental. E é num lugar que, para muitos, pode ser bem inesperado. A tese é que a Bíblia não é apenas um texto religioso, mas talvez o manual de guerra psicológica mais sofisticado que já foi escrito. Esse versículo é apresentado como a chave mestra de tudo. E olha só o detalhe na formulação. Assim é, no presente. Não assim será um dia. A interpretação aqui é direta. A nossa realidade física hoje, agora, a saúde, as finanças, tudo é um espelho, uma projeção exata dos pensamentos que a gente mais alimenta no coração, ou seja, na nossa mente. Essa metáfora da fábrica é fundamental. A mente está produzindo o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela não para. A questão nunca é se ela está criando, mas o que ela está criando. Se a gente não der as ordens, o que a fonte chama de adversário pode simplesmente plantar uma sementinha de dúvida e a nossa própria mente, com todo o seu poder, vai cultivar uma floresta inteira de fracassos a partir dali. Certo? Então, como é que se assume o controle dessa fábrica? Agora a gente entra na parte prática, as armas e as estratégias para, de fato, conquistar o domínio da própria mente. A estratégia toda pode ser resumida em 4 ações principais. Primeiro, monitorar. É agir como um segurança, uma sentinela no portão da mente. Segundo, comandar. Usar as palavras não para descrever a situação, mas para criar uma nova realidade. Terceiro, reprogramar. Usar a repetição para instalar novas crenças lá no fundo, no subconsciente. E por último, agir com fé, que é se mover antes mesmo de enxergar o caminho completo. Vamos ver cada um desses pontos. O primeiro passo é bem agressivo. A expressão levar cativo é pura linguagem de guerra. Na prática, significa que quando um pensamento do tipo "eu não sou capaz" aparece, não é para a gente debater com ele. A ordem é capturar, interrogar e, se ele não estiver alinhado com a vitória, ele é expulso. É um ato de autoridade e não de negociação. A segunda arma é a boca. A maioria das pessoas usa as palavras para descrever o que já está acontecendo. Estou quebrado. Estou doente. A fonte argumenta que isso é como usar o leme do navio para jogar ele de propósito contra as pedras. A fé de verdade, segundo essa visão, olha para o problema e dá uma ordem. Ela profetiza a abundância para a conta que está vazia. Ela declara a cura para a doença. As palavras criam, elas não só narram. E como fazer essas palavras se tornarem crenças de verdade lá no fundo? Através da meditação. Mas, calma, não é a meditação como o Ocidente geralmente a entende, de esvaziar a mente.
A palavra hebraica para isso, hagá, significa repetir obsessivamente, resmungar, quase como um rugido, até que aquela verdade desça da mente consciente e se instale de vez no subconsciente. É literalmente fazer uma lavagem cerebral em si mesmo, limpando as mentiras do mundo com a verdade que se quer estabelecer. Ok, então a pessoa começa a aplicar tudo isso. Monitora os pensamentos, decreta a vitória, repete as promessas. E aí, nada acontece. É exatamente aqui, nesse vale de silêncio, que a maioria desiste. Então, vamos dar uma olhada nos obstáculos finais e em como superá-los. A história de Jericó é um exemplo perfeito do que chamam de ilusão do tempo. Pensa só, por 6 dias o povo marchou em silêncio na frente de uma muralha que não se mexia. A lógica devia estar gritando que aquilo era ridículo, mas eles continuaram. O ponto principal aqui é que a muralha já tinha caído no mundo espiritual, a persistência deles no mundo físico era o que faltava para a manifestação acontecer. Muitas vezes, a resistência máxima é só um sinal de que a vitória está logo ali. Existe um jeito de acelerar esse processo? Sim, com gratidão antecipada. Lá no túmulo de Lázaro, Jesus não pediu, ele agradeceu. Ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. A gratidão envia um sinal para o subconsciente e para o universo de que o pedido já é um fato consumado. Ela transforma a ansiedade, que é a prova da dúvida, em certeza, que é a prova da fé. Ninguém vence uma guerra dessas sozinho. O princípio da sinergia ou do mastermind é puramente matemático. Se uma pessoa sozinha persegue 1000, 2 juntas deveriam perseguir 2000, certo? Errado. O texto diz 10.000. Uma aliança estratégica com pessoas que vibram na mesma frequência de fé não soma. Ela multiplica o poder por 5. Isso nos força a auditar nosso círculo de amizades. E o último grande obstáculo é a falta de comprometimento total. Sabe, ter um plano B, uma rede de segurança, parece uma coisa inteligente a se fazer. Mas, segundo essa linha de pensamento, é uma mensagem direta para a nossa própria mente de que a gente não acredita 100% no plano A. O poder de verdade só surge quando não existe mais opção de recuar, quando a única saída é vencer. E com tudo isso, chegamos à transformação final. É uma mudança completa de identidade, de um escravo das circunstâncias para um soberano do próprio mundo interior. É se tornar rei ou rainha do seu reino mental. A mudança mais profunda é sair da mentalidade de vítima para a de vencedor. A vítima culpa os outros, como aquele paralítico que disse: "Não tenho ninguém para me colocar no tanque". O vencedor assume responsabilidade total. A ordem de Jesus, "Levanta-se, toma o teu leito e anda", foi um comando para a mente daquele homem, para que ele saísse da posição de vítima e assumisse o próprio poder. A identidade de uma pessoa é construída com as palavras "eu sou". Cada vez que usamos essa expressão, estamos, segundo a fonte, usando o nome divino para criar a nossa realidade. Dizer "eu sou fraco" é usar um poder criativo para se autodestruir. O comando, então, é: diga ao fraco, "eu sou forte". É afirmar a verdade espiritual, até que a realidade física não tenha outra escolha a não ser se curvar a ela. E o mais fascinante é que isso tem uma conexão direta com a neurociência moderna. O nosso cérebro tem um filtro chamado sistema de ativação reticular. Quando se repete "eu sou próspero", por exemplo, esse filtro é treinado para ignorar a escassez e destacar apenas as oportunidades de prosperidade que na verdade sempre estiveram ali. O mundo não muda, o que a gente enxerga nele é que muda. Mas no fim das contas, todo esse trabalho mental não vale nada sem uma coisinha: ação. A fé sem obras é morta. O passo que transforma toda essa teoria em realidade é o movimento. É botar o pé para fora do barco no meio da tempestade. O movimento é a linguagem da confiança. É ele que obriga o mundo espiritual a responder. E assim, a gente chega ao ponto crucial. O trono da mente nunca pode ficar vazio. Uma vez que ele é retomado, a batalha está vencida. E a pergunta que fica, então, não é mais sobre a luta, mas sim sobre a criação. Com o controle total da fábrica de realidade nas mãos, a questão é: o que vai ser construído agora?